Oi. Bom dia, em nome da Câmara de Vereadores de Erechim, dou boas-vindas a todos os presentes. A Prefeitura Municipal de Erechim promove nesta manhã audiência pública de apresentação do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2020, com as informações financeiras e contábeis do município de Erechim para a Comissão de Economia e Finanças do Poder Legislativo. Desta forma, eu, vereador Jurandir Pezenato, presidente da comissão, e que conduzo os trabalhos desta audiência. Essa apresentação está sendo transmitida pela TV Câmara e transmitida nas plataformas online da Prefeitura de Erechim, para evitar aglomerações no plenário desta casa. Agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa. Já estão aqui presentes, Paulo Alfredo Polis, secretário de Planejamento e Orçamento Participativo, Paulo Jeremias dos Santos, secretário da Fazenda, Valdemar Locke, diretor de Finanças, Edson Câmara, e o presidente da Comissão Econômica de Finanças, Jurandir Pezenato. Então, vamos dar início. Passamos de antemão para o nosso prefeito para fazer uso da palavra. Eu posso fazer... Pode fazer no púlpito ou não? Pode? Pode? Tá bom. Vou fazer lá. Eu fico melhor, mais à vontade. Eu posso tirar também. Bom dia a todos os presentes, começando pela presidente Ana, que está chegando aí, vereador Pezenato, secretário Jeremias, secretário Locke, o nosso querido diretor Edson aí, que está sempre presente nessas horas. Quero saudar aqui o ex-secretário Tomazoni, né? Então, a vereadora Sandra, que está aqui conosco, a todos os que estão aí da Secretaria de Planejamento, enfim, e quem está nos ouvindo. Eu fiz questão de vir aqui hoje, né, porque o vereador Magrão, que está chegando aí também, eu fiz questão de estar presente hoje aqui, secretário Tomazoni, pelo respeito que se tem de quando se entra numa gestão e se faz o reconhecimento do trabalho de uma gestão anterior. Eu acho que a Prefeitura, acima de tudo, meus queridos, é uma continuidade. Não é, a Prefeitura não começou o ano passado ou há 10 anos atrás. Ela começou há 103 anos atrás. Então, nós vamos ter o respeito. E os números que vão ser apresentados, eu li e reli, eles são de uma gestão prudentemente conservadora e equilibrada. Até porque nós passamos por uma pandemia, não passamos ainda, aliás, por uma pandemia. Então, algumas questões que estão colocadas aqui, por exemplo, de temas que o governo federal aportou recursos nos municípios. Não foi só para o município de Erechim, foi para todos os municípios. E, sim, o recurso ficou nos recursos livres. Vocês vão ver que são muito
parecidos os recursos que vieram a mais da gestão federal e estão nos recursos livres. Por isso que eu falo, Tomazoni, prudentemente equilibrado. Isso é importante falar num momento como esse. E quero dizer mais, eu acho que é necessário, num momento como o que nós estamos passando, que a gente está construindo, vereador Pezenato, nós estamos construindo um manual de instrução de gestão dentro de uma pandemia. Isso não é simples. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Meus queridos vereadores estão aqui presentes, vereador Wallace, vereador Magrão, vereador Fif, que está aqui, a presidente Ana, a Sandra. Eu quero dizer para vocês, eu recebi uma ligação ontem de manhã da prefeita Adriane de Nonoai. Logicamente, num momento como esse, você não espera que ela está te ligando pedindo que pode ajudar Erechim. Logicamente, ela queria saber se nós poderíamos ajudar a região de lá. Por quê? Porque é próximo do Chapecó e a condição está colapsada em Chapecó, está colapsada em Passo Fundo e Nonoai está quase no limite. Então, e aqui eu não quero, em hipótese nenhuma, a população que vai estar nos assistindo e depois vai ficar gravado, não é criar nenhum tipo vamos dizer assim, vamos exagerar, vamos criar um pânico. Não, mas nós temos que ter precauções. Tá? Então, é necessário, num momento como esse, nós temos precauções. Então, o nosso caixa, o balanço, querido Edson, ele precisa refletir também o sistema de segurança, para que a gente, poxa, daqui a pouco nós precisamos comprar vacina em massa. Eu sei que o governo federal disse que vai apoiar, mas, por enquanto, ainda nós temos vacinas em condições muito insuficientes. Inclusive, até dizendo para vocês, nós tínhamos nos precavido, porque uma grande parte não tem nem a segunda vacina. Então, nós tínhamos precavido, porque para alguns profissionais da área de saúde, precisam ter, no mínimo, essa segurança de ter a segunda vacina. Esses que estão na linha de frente mesmo, sabe? E nós não tínhamos ainda, e não temos a segurança que vai vir. Por quê? Porque o governador me falou, na quarta-feira agora, disse, olha, o general Pazuello falou que vai vir, mas por enquanto não vem. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O município de Erechim, ele consolidou, desde o governo Zanella, depois passou pelo meu governo, e depois agora também no governo Schmidt, uma questão que é muito importante, Edson, e tu que passou por todos esses governos, tu sabe, nós temos uma segurança econômico-financeira muito boa, muito estável. E isso, para a nossa população que está nos assistindo, isso soa como um sistema de proteção, de segurança, que se caso nós precisarmos amanhã comprar 10 mil, 20 mil doses, porque os laboratórios logo aí vão começar a fazer isso. E aí a gente tem recursos para poder bancar. Eu estou falando um caso, que é importante nós termos. Então, esse último quadrimestre que fez o fechamento desse tema, ele reflete muito isso. O valor que veio a mais, vereador líder do MDB aí, da nossa bancada, o FIFO, eu quero dizer para ti, reflete muito a questão nossa de respeitar sempre o sistema de segurança financeira, vereador Locke, que a gente tem hoje no município de Erechim. Bom, algumas considerações tem que se fazer, presidenta Ana. Uma delas, o governo federal não vai mais aportar agora este ano o que aportou ano passado. Está aqui o ex-secretário Tomazoni. Então, esses quase 21 milhões que entraram, eles não vão ser reforçados agora esse ano. Então, nós temos que ter precaução. É o que nós temos de recursos livres, agora um pouco mais, por conta de nós fizemos alguns ajustes também aí. O que nós vamos ter que trabalhar durante esse próximo período? Vamos ter que trabalhar justamente na lógica de nós tentar reduzir custeio da nossa máquina mensal. Como é que se reduz custeio? Bom, aí vamos ter que apertar onde dá para apertar, vamos ter que ver aonde que pode ser feito. Mas também nós não podemos fazer só isso. E isso que é importante, querido Edson, que eu quero dizer aqui para ti, que tu cuida do caixa da prefeitura também há muito tempo. É importante nós dizer que nós precisamos mostrar, vereadora Sandra, vereador Magrão, para a cidade que, apesar da pandemia, apesar dela, nós precisamos investir em questões que a cidade está esperando. Por exemplo, um distrito industrial. Por que ele é tão necessário? Porque ele joga com a expectativa da empresa que vai se instalar. O vereador Pezenato é empresário e sabe do que eu estou falando,
com a empresa que quer se instalar, mas também com a expectativa daquele vereador Sandra, que está esperando emprego. E por isso que nós vamos ter que investir no projeto Qualificar, que vai acontecer agora dia 13 e dia 14. Estamos conversando com todos os RHs das empresas. É por isso que nós já estamos trabalhando no Distrito Industrial para que ele tenha, ainda durante este ano, um espaço para que as empresas possam se colocar, mas não é só isso. Nós estamos na Secretaria de Obras fazendo com que o dinamismo, a aceleração, a agilidade do processo ali na Secretaria de Obras seja muito parecido com a necessidade das empresas. Então, nós vamos ter um distrito industrial novo, nós vamos qualificar a gente, e nós vamos fazer com que os processos, ou seja, presidenta Ana, se você tem um investimento de um pavilhão comercial, você não pode ficar esperando 12 meses para ter a aprovação do projeto. O tempo de investimento da empresa não pode ser muito descolado do tempo de investimento da prefeitura. Então, é por isso que nós vamos fazer alguns investimentos também, com esses recursos livres que nós temos. Nós aí, vocês sabem que nós alugamos o Colégio Barão, o Colégio Barão do Rio Branco, que era estava um ano fechado, e nós tínhamos aí 1.278 crianças na fila de espera, e seguramente muitos vereadores aqui sabem a lista que cada um tem ali da solicitação. E nós vamos ofertar agora, nesse início de ano, já estamos ligando para as famílias, aqueles que tinham até 31 de dezembro de 2020, para todas as famílias, todas. E lembrando que nós estamos fazendo assim, dividindo a cidade geograficamente. Olha, vereadora Sandra, a senhora tem uma filha, que a senhora mora lá e tem a filha que vai estar naquele colégio. Bom, nós estamos ofertando próximo à sua... Dos 200 primeiros que nós ligamos, 4 só não quiseram coisa. Então, na lógica, nós vamos ter aí umas 20, 30 pessoas que não vão aceitar naquele local, que é pela região geográfica. Depois nós vamos fazer algumas adequações que precisam ser feitas, sabe? Então, é investimento na educação, é investimento na qualificação e nas áreas. São investimentos que nós vamos ter que fazer obrigatoriamente em alguma infraestrutura necessária de estradas do interior, porque vocês sabem que passamos um tempo chuvoso e tem algumas rotas, por conta da safra, por conta de algumas questões que são necessárias. Nós vamos fazer também alguns investimentos. Eu quero dizer para todos que neste ano nós estamos vendo já, para não ter aumento do IPTU, nós já determinamos para que a Secretaria de Fazenda, por quê? Por conta justamente disso. Nós queremos que, neste momento, as famílias entendam que nós vamos fazer o nosso sacrifício, do Executivo, do Legislativo, em reduzir o que nós podemos reduzir de custos para que não tenha aumento do IPTU. Isso, nós vamos ter que fazer inclusive, estamos entrando em contato com o Tribunal de Contas, com toda a área da DPM, para ver como é que se faz isso, porque é, sim, uma espécie de... nós vamos ter uma espécie de redução de receita, sim. Mas, por outro lado, nós também vamos ter redução de despesas em muitas áreas, que isso a gente quer que compense. Então, esses temas que, para mim, são muito importantes, eu queria compartilhar, por isso que eu vim hoje pessoalmente falar isso, porque uma nova gestão também vai ter novos métodos de trabalho. Agora, respeita-se sempre, por exemplo, se for olhar os índices que aconteceram de educação, de saúde pessoal, é sempre dentro do limite prudencial, sempre do limite equilibrado. Isso é muito importante para nós, porque isso já é consolidado no município de Erechim. Então, acima de tudo, o que eu vim aqui dizer para vocês é que, respeitando... Obrigado, secretário. Nós respeitamos muito a independência dos poderes, mas, acima de tudo, nós queremos fortalecer este vínculo do Executivo com o Legislativo, porque os problemas são os mesmos que nós temos, os desafios são os mesmos. Então, quando eu venho aqui dizer que o Executivo está indo por essa direção, é porque eu quero que vocês saibam que, quando chega um projeto aqui, seja de professores, seja do Distrito Industrial, a outra questão que vocês aprovaram aqui, eu fiz, sabe, que é um tema de avanço muito importante, quero agradecê-los por causa disso, o tema das PPPs. É um tema muito relevante, nós estamos aí já, a gente acredita que no próximo mês já tem alguma questão de PMI, que é
proposta de manifestação de interesse de algumas empresas já com relação aos LEDs, né? Nós vamos trabalhar porque da nossa iluminação pública ela está muito necessitada disso. Então, as grandes e médias empresas do Brasil afora estão fazendo isso, nós vamos também, logicamente, começar por aí, eu acho que é extremamente necessária. Algumas outras questões que vão acontecer durante o ano, por exemplo, é um tema que nós vamos passar logo em seguida, eu quero já antecipar para vocês. A gente está decidindo aqui, no Executivo, como é que nós vamos fazer, porque nós temos um recurso livre no caixa, mas nós também temos, por conta de Erechim ter assim, boa especificação de crédito, já tem há muito tempo isso, o nosso scoring é sempre A, o duplo A, nós temos condições de pegar recursos no mercado a juro muito baixo. Então, talvez, para o distrito industrial, o que a gente faz? Então, quero informar isso para que não tenha nenhum tipo depois de dizer assim, mas o que o Poli está fazendo? Tem recurso no caixa. Sim, nós temos recurso no caixa, mas esse recurso no caixa é para ter segurança daqui para frente. E se nós conseguir pegar, como a Caixa está dizendo, que vai ter uma taxa de juros a 3,5%, aí para pagar em 10 anos, nós vamos financiar as empresas que vão entrar no distrito industrial. Porque a maioria das empresas, a gente vai ser o garantidor, o aval das empresas que vão estar no distrito industrial. Então é importante estar falando para vocês, porque logo vai vir o projeto aqui, presidente Ana. Porque o que acontece? Nós precisamos aproveitar nesse momento aquela venda subsidiada que nós vamos fazer dos terrenos, nós vamos fazer em 10 anos. Tá? E em 10 anos, esta empresa pode pagar um pouquinho por mês a juros subsidiado, né? E aí o município retorna esse valor para pagar a prestação. Então, a Secretaria de Fazenda já está vendo isso. Nós vamos provavelmente utilizar, porque um distrito industrial é um investimento pesado, só para vocês terem uma ideia, é entre 12 e 15 milhões para fazer toda a estrutura necessária, base, subbase, pavimentação, iluminação, questão de saneamento, tudo isso. E, então, pode ser que a gente faça isso, a gente está decidindo, para não ter que pegar isso no caixa, porque nós vamos, na verdade, ser avalistas das empresas que vão entrar lá. Esse é o papel nosso. Nós vamos avalizar as empresas, elas vão entrar e vão ter 100 meses para pagar a uma taxa pequena, e até estou pensando aqui em nós subsidiar essa taxa, nós pagar o juro. Nós vamos ver, porque daí a empresa só paga o valor nós estamos vendo, para ver se o Caixa segura isso, e então eu quero avisar isso aqui em primeira mão, a decisão vai estar feita esse mês e vai vir para a Câmara provavelmente no mês de março. Então, esse relatório de gestão fiscal, que eu fiz várias anotações, eu quero dizer que, para mim, é um relatório que teve um equilíbrio, como eu disse, que os vereadores não estavam aí, um equilíbrio prudentemente conservador. Eu acho que isso nesse momento de pandemia, era o necessário para o município. E dizer a todos que eu quero colocar à disposição o governo, nós temos muita determinação e muita vontade de acertar. E nem sempre vontade se transforma em resultado efetivo num curto espaço de tempo. Então, eu quero dizer isso para vocês, que nós não viemos aqui para dizer, olha, esse vai ser o melhor governo de todos os tempos. Não, nós só simplesmente queremos avançar uma casa, ou seja, andar um pouco para frente, um passo de cada vez. Simplesmente assim. Não é para dar espetáculo, é para fazer com que a nossa cidade entenda que, neste momento, vereador Pezenato, nós precisamos muito dar um sopro de positivismo, porque os meios de comunicações nacionais estão muito falando em pandemia. Está bem, mas o emprego vai ter que ter. Sabe? As pessoas vão ter que construir casas, as pessoas vão ter que botar criança na escola, vão ter que cuidar da saúde dos meninos. E esse é o papel nosso do Executivo, nosso do Legislativo. E se nós tivermos harmonia, mesmo que esse é o papel do legislador, de discutir, de propor mudanças, de fazer, nós vamos ter num alto grau de equilíbrio e, acima de tudo, que os canais de comunicação fluam. Isso é muito importante. Então, quero agradecer pelo espaço. Infelizmente, eu já tenho outros eventos. Tem sido muito intensos esses dias aí, pessoal, mas também tem sido bem produtivos, né? Eu acho que
o fundamento é esse, é que a gente consiga fazer com que a cidade avance, e quando ela avança para todos, ela avança para cada um de nós, tá bem? Muito obrigado e um bom dia a todos. Nós que agradecemos, prefeito, pelas suas palavras, suas colocações. E deixamos bem à vontade as autoridades aqui. E agora convidamos, neste momento, o diretor de Finanças, Edson Kammer, para dar início à apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2020. Fique à vontade, prefeito. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o prefeito, o senhor Paulo Alfredo Polis, o vereador Jurandir Pezenato, aqui presidente da Comissão de Economia e Finanças, cumprimentar também aqui a presidente da Câmara de Vereadores, a Ana de Oliveira, o secretário da Fazenda, Valdemar Locke, secretário do Planejamento, Paulo Jeremias dos Santos, e em nome deles cumprimentar todos os demais aqui presentes, cumprimentar também a população que está nos assistindo aí via YouTube, Facebook, enfim, e agradecer aí para quem está nos prestigiando. Então nós vamos estar apresentando hoje, então, o relatório de gestão fiscal, então, do terceiro quadrimestre de 2020, tá? Então, os valores, as receitas, despesas, resultados, enfim, que serão apresentados, então, são os resultados da gestão passada, que se encerrou em 31/12 de 2020. Esqueci de mencionar também, está aqui presente o secretário Tomazoni, que era o secretário da Fazenda, até 31/12 de 2020. Então, os resultados, receitas, então, que estão sendo apresentados, são aqueles alcançados da gestão passada, até 31/12 de 2020. Agradecer também aqui à Câmara, né, pela cedência do espaço, dos servidores aí que estão nos auxiliando aqui para que nós pudéssemos fazer essa audiência de forma online. Tá? Então, essa audiência pública, ela é obrigatória, tem que ser feita, então, é responsabilidade da gestão atual fazer a apresentação desses resultados. Inclusive, esses dados têm que ser enviados lá para os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Tesouro Nacional. Então, os resultados são da administração passada, mas a responsabilidade pelo envio das informações e pela audiência pública é da gestão atual. Então, ela é obrigatória, está prevista lá no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo, então, vai apresentar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, então, resultados, receitas e despesas, do quadrimestre para a comissão, aqui na verdade no município de Erechim, para a Comissão de Economia e Finanças. Obviamente que isso é estendido para a comunidade, que pode também então, ter acesso a essas informações. Então, isso também é responsabilidade na gestão fiscal. Então, nós vamos começar então apresentando aqui então as receitas e despesas aqui de 2020 em comparação a 2019. Né? Então, em 2020, nós tínhamos um orçamento inicial previsto de 290 milhões de receita. Então, essa era a nossa previsão inicial na LOA, aprovado na LOA de 2020. Depois houveram algumas suplementações aí de excesso de arrecadação e nossa previsão atualizada passou a 304, mas no final do exercício, a receita efetivamente arrecadada pelo município de Erechim, só o Poder Executivo, então fechou em 310 milhões 745. Então, 20 milhões acima do previsto inicialmente na lei orçamentária anual. Muito desse valor, né, praticamente todo o valor, é em função dos auxílios financeiros que o município recebeu da União em função do Covid. Depois, até mais adiante, tem uma lâmina aqui onde vou apresentar os valores então, que o município recebeu de auxílios. Já a despesa, também aqui considerando despesa da Prefeitura e Câmara, porque a receita da Prefeitura paga a despesa da Prefeitura e da Câmara, por isso que nós juntamos os valores. Até para nós analisarmos a questão do equilíbrio. Né? Então, a despesa, orçado inicialmente 290 milhões, depois houveram algumas suplementações, passou a 329, mas a despesa efetivamente empenhada no exercício, que durante o ano considera-se como despesa executada empenhada,
Então, foi de 302 milhões. Então, não foi executado toda a autorização que nós tínhamos para executar, né, de despesa. Até em função do auxílio que veio a mais, e como não foi executada toda a despesa, o valor acabou sobrando e entrando no superávit, que depois, mais adiante, também eu mostro quanto tinha no caixa e quanto sobrou de superávit aí do município. Então, empenhado 302 milhões, se nós compararmos, então, a despesa com a receita, nós temos um superávit de 7 milhões 810. Então, a receita foi maior do que a despesa em 7 milhões 810 em 2020. Se nós compararmos com a despesa liquidada, aquela que já ocorreu a entrega no material, a prestação de serviços, nós tínhamos 280 milhões, e o superávit foi maior de 30 milhões. Só que essa análise aqui, a segunda da despesa liquidada, é interessante durante o exercício. No final, o que conta mesmo é a despesa empenhada, né, que é aí que se faz a mensuração do resultado. Então, só a título de comparação, em 2019, nós tínhamos arrecadado 280 milhões, 106, então arrecadamos aqui 28 milhões a mais. A despesa empenhada, 282 milhões. O nosso resultado orçamentário no ano passado, 2019, tinha sido de 10.642, praticamente equilibrado, né? E em relação à despesa liquidada, 10 milhões de superávit. Então, 271 milhões liquidado. Então, veja que nós arrecadamos aqui 28 milhões praticamente a mais em 2020 em comparação a 2019. Obviamente que tem 23 milhões aí de auxílios financeiros, então até em função disso que nós tivemos essa arrecadação maior. Obviamente que para o município foi bom, né? O dinheiro entrou no caixa, ficou aí e vai ser aplicado aqui no município. Agora, dessa receita, quais que são os itens, então, onde é que o município teve essa arrecadação? Como é que ele chegou nos 310 milhões? Então, do IPTU, arrecadação aí de 2020, 32 milhões 204, isso equivale a 10,36%, então, da receita arrecadada do município. Da dívida ativa do IPTU, mais os juros, mais 5 milhões. Do imposto de renda retido na fonte, então, 10 milhões 476, então, todo imposto de renda que o município retém no pagamento lá aos servidores, pela contratação de serviços, é uma receita que fica para o município, não precisa pagar para a União. Então, em 2020 foi arrecadado 10.476. O ITBI, 9 milhões 876. Do ISS, Imposto sobre Serviços, então o município arrecadou 30 milhões 334 em 2020. Dívida ativa e juros do ISS, mais 2.592. Taxa de lixo, aí considerando principal, dívida ativa e juros, mais 11 milhões 657. Outras taxas aí que o município arrecada, taxa de alvará, taxa de aprovação de projeto de construção civil, enfim, todas as demais taxas, mais 4 milhões 130. Da iluminação pública, contribuição para a iluminação pública, o município arrecadou 5.861, receita de serviços 1.269 e outras receitas próprias, aí, enfim, amortização lá dos terrenos, de loteamentos habitacionais, rendimento, aplicação financeira, outras multas, outras indenizações aí cobradas pelo município, então 6.389. Então, total de receitas próprias aí de 2020 que o município arrecadou, 119.945, que equivale a 38,6% do total da arrecadação do município. Então, essa receita própria é arrecadada aqui no município de Erechim. Além da receita própria, também temos as transferências, os valores recebidos aí do município, da União e do Estado. Então, de ICMS, o município recebeu 66.269. Desse valor, 20% fica retido na fonte que vai para o Fundeb, que depois eu explico o que é esse Fundeb, todas as audiências eu explico. Então, para quem não tem conhecimento, depois eu explico o que é, tem uma lâmina específica, onde que eu vou detalhar o que é esse Fundeb, mas desse valor, por exemplo, do ICMS, 20% fica retido, que o município passa para o Fundeb, e entrou líquido nas contas do município, 53 milhões e 15. Mas para fins de receita, total do ICMS é 66.269. Do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 44.500. Desse valor, o município também contribui lá para o Fundeb, mais 20% do valor, então 864, entrou líquido na conta do município, 36.336. Do IPVA, o município então arrecadou 20.583, também tem que contribuir com o Fundeb desse valor, 416, sobrou líquido, então 16.466. Esse valor que o município contribui para o Fundeb, depois ele volta para o município,
com base no número de alunos matriculados nas escolas municipais, depois eu vou detalhar mais isso. Então, retornou 36 milhões e 1, tá? 11,59%. Então, veja que a nossa maior receita, na verdade, é o ICMS, esse 21,33%, depois nós temos o FPM 14,32%. Que são o ICMS, então, o Estado que manda, que vem do Estado, e o FPM, que é da União. Além disso, o município também recebeu transferências aí para a saúde, mais 20.216, aqui um valor também significativo, se quem for fazer a comparação com 2019, vai ver que tem um valor adicional aqui, que vem muito recurso para a Covid, específico para a saúde também. Assistência social, mais 2.283, para a educação, então, salário de educação, para merenda, para transporte escolar, 3.467, mais outras transferências, 21.292, aqui nós temos um valor, o maior valor de auxílios, que depois vai estar detalhado, né, o valor que entrou aqui em outras transferências recebidas, 21.292, transferência de capital, 1.720.000, então nós temos um total de transferências recebidas de 190.799. Então equivale a 61,4% do total da receita arrecadada. Então, de transferências recebidas então da União e do Estado, e somando-se com as receitas próprias, aí de 119.945, então chegamos ao total da receita de 310.745. Então essa arrecadação do município em 2020. Aqui nós temos, então, uma informação do quanto o município recebeu, então, de auxílios, aquilo que nós falamos no início, né, que a arrecadação até foi maior do que o orçado em função desses auxílios, então, em função do coronavírus, do Covid, né. Então, específicos da assistência social, então, o município recebeu 1.757.000, então, recursos que a assistência social destinou especificamente em ações de combate ao Covid. Da saúde, 5.582.000, então veio para a saúde ainda não conseguiu gastar todo o valor, então tem um valor que sobrou, que pode ser usado agora a partir desse exercício, até aquilo que o prefeito falou, se precisar comprar vacina, pode ser usado esse valor aí, 5.582.000. Além desses, também o município recebeu 15.554.000 de recursos livres, que entrou no Caixa Livre, né, que acabou sobrando, enfim, está ali na disponibilidade depois, mas enfim, entrou para o município. Então, da Lei Complementar 173, 12.268, né, que essa lei foi aprovada lá em maio, né, que aí, para receber o recurso, o município não pode dar aumento para servidores, não pode aumentar a despesa de pessoal, então, para poder receber o recurso, tem essa restrição, né, o município tem essa restrição aí até o final de 2021. Além disso, recebemos mais 3.286.000, que é a complementação do FPM. Então, todo o valor que o município arrecadou a menos durante o exercício de 2020 do Fundo de Participação do Município, em comparação a 2019, a União mandou na forma de auxílios também, como complementação do FPM, mais 3.286.000. Então, o FPM mesmo, se nós olharmos a receita específica do FPM, até ela foi menor, mas como a União mandou a complementação, o município não perdeu a arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios. Então, o total recebido aqui, 22.894, então, somente de auxílios do coronavírus. Então, se nós pegarmos os 310 milhões, tirarmos esses 23, teríamos tido uma arrecadação de 287. Então, bem próximo do orçado, que seria de 290. Né? Então, em função desse auxílio, aquilo que o prefeito falou no início, né, então, que parte desse valor acabou sobrando no caixa da prefeitura e está sendo investido agora, que pode ser aplicado agora durante o ano, nos próximos anos. Agora, a despesa. Onde é que, então, o município gastou esse valor? Onde é que foi a despesa? Quais são os itens de despesa que o município desembolsou aí durante o ano de 2020? Que também trabalhamos com valores empenhados, que no final do exercício interessa o valor, se considera como despesa executada, o valor empenhado. Então, pessoal, encargo, 140.561.000, então 47,6% do total então, da despesa foi para pagamento de pessoal em encargos. Até aqui reduziu um pouco esse percentual, se quem comparar com os outros anos vai ver que houve uma redução, até em função da restrição do município, que não pode aumentar a despesa, não pode dar aumento, então acabou reduzindo um pouquinho a despesa de pessoal. Sentenças judiciais agora de pessoal, mais 2.315, e mais sentenças judiciais agora de terceiros, 4.235. Então, de precatórios, aí o município pagou ano passado 6,5 milhões. Esse ano a previsão é pagar um pouquinho menos, em torno de 5 milhões. Então, está previsto lá de pagamento de precatórios. Né? Valor considerável, mas, enfim, sentença judicial não tem o que fazer.
Subvenções sociais e contribuições, 3 milhões e 43, então valores aí que são passados para as entidades. Material de consumo, 13 milhões 565, 4,59% do total. Material de distribuição gratuita, mais 6 milhões e 45, aqui tem as cestas básicas, os medicamentos, enfim, que são distribuídos, é um valor também significativo, né, até em função que veio recurso também para isso, né, para distribuir principalmente cesta básica, então entra aqui com material de distribuição gratuita, 2,05%. Serviço de terceiros, vigilância, energia elétrica, aluguéis, compra de vagas em creches, enfim, toda a contratação de serviço de terceiros aí de pessoas físicas e jurídicas, 33.915, tá? Além dessa, não está junto dessa contratação a coleta de lixo e iluminação pública, que também é uma contratação de serviço, mas eu estou apresentando separado até para vocês, vereadores, e minha comunidade, saber efetivamente quanto se gasta, né, nessa questão de lixo, de iluminação pública. Então, coleta de lixo, o município gastou em 2020 10 milhões 278, então isso equivale a 3,48% do total da despesa, com coleta de lixo e varrição. A iluminação pública, que daí o município tem a arrecadação, só que, obviamente, o município tem que pagar também a iluminação pública, tem que fazer a manutenção, tem que trocar as lâmpadas, isso é tudo por conta do município. Então, específico aqui, pagamento só da energia elétrica, sem contar o pessoal que trabalha na parte da iluminação pública, sem contar lâmpadas, enfim, todo o material que o município tem que gastar, isso aqui é só para pagar a iluminação, 5 milhões e 5. Serviço de tecnologia da informação, então tudo que o município gasta aí com sistema, com locação de impressoras, enfim, toda a parte de tecnologia da informação, 2 milhões 808. Temos também auxílio alimentação, mais 6 milhões e 31, que pagam aos servidores, 2,04% do total. Transferência ao Santa Terezinha, até eu separei a informação, que teve um valor que foi para investimento para o Santa Terezinha e uma parte que foi para custeio, manutenção do Santa, né? Então, para manutenção foi 19.999, então até em valor elevado, até em função dos 9 milhões que foi passado aí no mês de dezembro, no final de novembro, início de dezembro, para o Santa Terezinha. Até passou aqui pela Câmara a aprovação do projeto de lei. Então, 19, durante todo o exercício, além desse repasse, compra de serviços, AHs, enfim, 19.999, então está 6,77% do total. Além disso, foi repassado o dinheiro lá para o pronto-socorro, então foi todo o recurso aí, até uma sobra da Câmara, acho que tinha de 2019, mais uma parte do recurso do município, e mais 160 mil aí de compra de equipamentos, então o total de investimentos lá para o Santa, 3.572. Demais investimentos do Executivo, 43,093, valores empenhados, tá? Tem muitas obras ainda que estão em execução, que vão sendo liquidadas agora durante o exercício. Então, por exemplo, a Escola Caras Pintadas, está toda ela empenhada, então está dentro desse valor aqui. Tem a Escola Maria Clara, que também está empenhada, então, à medida que vai sendo executada, ela vai sendo liquidada agora em 2021. A Praça aqui dos Bombeiros também está empenhada, então valores que estão dentro estão empenhados e o recurso está separado para fazer o pagamento. O recurso é de 2020 ainda. Então, 43,093, então um percentual de 14,59, sem contar aquele valor que foi repassado para o Santa, que não deixa de ser um investimento, né? O valor para o pronto-socorro, que é investimento também do município. E demais despesas, 809 mil. Então, total da despesa do Executivo, agora sem contar a despesa da Câmara, então 295.281. Coloquei separado aqui duas informações que nós consideramos relevantes aqui. Total de transferência, então, a Santa Terezinha, considerando o valor para custeio e mais investimentos, 23.572. Então, isso equivale a 7,98% do total, isso 2020. E o total de investimentos da Prefeitura como um todo, 46.665, que equivale a 15,8% do total da despesa, então. Isso, exercício de 2020. Valores empenhados. Aquilo que eu falei antes, né, tem ainda investimentos que estão sendo executados agora em 2021, que vão ser liquidados e pagos agora em 2021. Né? Agora, por órgão de governo, por secretaria, onde é que foram investidos, então onde é que foi gastos esses valores? Então, no gabinete do prefeito, 4.621, Secretaria de Planejamento, 4.275, da Administração, 8.731, da Fazenda, 6.231, do Desenvolvimento Econômico, 3.933, então os valores aí empenhados aí em 2020, Secretaria da Agricultura, 6.774, Cultura, 5.871,
Saúde, 81.619.000, que todo o repasse do Santa Terezinha entra dentro da Secretaria da Saúde, então por isso esse valor é elevado. 27,64% do total da despesa, então, foi com a Secretaria de Saúde. Assistência Social, 13.372.000, 4,53%. Secretaria de Educação, 79.321.000, dá 26,86% do total. Então, veja que foi aplicado mais em saúde do que educação em ano passado. Até em função aí que não teve aula online, não teve transporte, então foi gasto um valor um pouco menor. Na Secretaria de Obras, 49.192.000, 16,66%, então, do total da despesa. No meio ambiente, 16.448. Lembrando que o meio ambiente tem só a coleta de lixo, dá mais de 10 milhões. Né? Então, por isso tem um valor até significativo, 5,57%. Comunicação social, 757.000. E encargos gerais, que entram os precatórios, todas aquelas despesas que tu não consegue vincular a nenhuma secretaria em específico, mais 14.131.000. Isso equivale a 4,79. Então, total da despesa, 295. Só a título de informação, a Câmara de Vereadores então, gastou 7.654.000 em 2020, a AGER 712.000 e o IEP, pagando a manutenção do IEP mais as aposentadorias, mais 9.009.000. Então, total da despesa de todos os órgãos do município, 312.656. Investimentos na área social, então, considera essas secretarias, então, Secretaria da Agricultura, 6.774, Cultura, 5.871, Saúde, 81.619, dá 27,64 do total da despesa, né? Assistência Social, 13.372, mais Educação, 79.321 e mais 867 da Habitação. Total, então, de investimento no social, aí 187.826, que equivale a 63,61% da despesa. Agora o Fundeb, aquilo que eu falei no início, né, que eu mostrei lá, do ICMS fica retido lá 20% do valor o município não recebe, do FPM também. O que é o Fundeb? O Fundeb, na verdade, é um fundo de manutenção da educação básica, criado aí pelo governo federal. Até ele terminava pela lei antiga, terminava em 2020, agora ele foi para a Constituição, então ele se tornou permanente, tá? Então, ele foi criado pelo governo federal para incentivar a educação básica nos municípios e também nos estados. Como é que funciona o Fundeb? Das receitas que os municípios têm a receber do FPM, Fundo de Participação do Município, do ITR, do ICMS, do IPVA e do IPI sobre exportações, de todo o valor que o município tem a receber, 20% desse valor já fica retido na fonte. Então, o Estado, a União, quando paga para o município, não paga o total do ICMS, do FPM, do IPVA, desconta 20% e esse valor deposita na conta do Fundeb, na conta lá do Estado, que é o Estado que gerencia, da conta do Fundeb. Em todos os municípios tem esse valor retido e o valor é depositado naquela conta. Depois, esse valor é redistribuído a todos os municípios de acordo com os alunos matriculados nas escolas municipais. Então, assim, quanto mais alunos matriculados o município tem nas escolas municipais, maior vai ser esse retorno. Então, vejam, a contribuição do município é com base na receita do município, do ICMS, FPM, IPVA, ITR e IPI sobre exportações. E o retorno, aquilo que o município recebe, é com base no número de alunos matriculados nas escolas municipais. Então, quanto mais alunos, maior vai ser o retorno ao município. Só uma observação, né? Vale alunos matriculados nas escolas municipais. Compra de vagas não entra, não tem retorno. Compra de vagas de escolas particulares não conta aqui, não tem retorno, é só alunos matriculados nas escolas, né, do município. Então, quanto é que o município contribuiu, então, em 2020? Do FPM, 8.164. Então, do total do FPM foi descontado 20%, que equivale a 8 milhões, foi depositado, então, nessa conta do Fundeb. Do ITR, 10 mil, que a receita do ITR é muito baixa aqui no município. Do ICMS, 13.253.000, 416 de IPVA e 188 mil de IPI sobre exportações. Então, o total de contribuição do município de recurso para formar o Fundeb, o Fundo de Manutenção da Educação Básica, em 2020 foi de 25.734.000. E o quanto o município recebeu de retorno em razão dos alunos matriculados nas escolas municipais foi de 36.100.000. Então, nós tivemos um ganho em 2020 de 10.267.000.
É um retorno maior. E, na verdade, esse valor efetivamente é um ganho. Há vários anos o município tem ganho no Fundeb. É um ganho que, obrigatoriamente, o município tem que gastar na educação, além daquele percentual obrigatório de 25% da receita de impostos. Então, além daquilo que o município é obrigado a aplicar pela Constituição, dos 25% da receita de impostos, o município tem que aplicar também esse ganho, mais 10.267. Em 2019, esse ganho foi de 9.689. E esse valor, na verdade, são valores que outros municípios não conseguem ter ganho, eles têm perda, eles acabam contribuindo mais do que recebendo, e estão, de certa forma, ajudando a pagar a educação aqui no município de Erechim. Resultado primário. O resultado primário, para quem tem alguma noção aí de gestão privada, é como se fosse um resultado operacional, onde que se considera somente receitas e despesas operacionais para apurar o resultado. Se tira fora receita e despesa financeira. Aqui, basicamente, se nós analisarmos do ponto de vista do município, é o resultado que o município conseguiu com a arrecadação dos impostos aí da sociedade como um todo. Claro, não vem tudo, tem uma parte que vem transferida, mas, de certa forma, é o pagamento que a sociedade paga por meio dos impostos. Então, esse é o resultado que o município conseguiu com essa arrecadação. Quer dizer, quanto foi a receita arrecadada de impostos e taxas de outras contribuições e outras receitas, quanto foi o gasto, qual é que foi o resultado do município. Então, do total da receita de 310 milhões, nós temos que tirar a remuneração de depósitos bancários, que é o rendimento de aplicação financeira, porque isso não é oriundo do imposto, é um dinheiro que o município tem e aplica no banco, então é um rendimento que não é tirado da sociedade por meio de impostos, então da receita nós tiramos essa remuneração. Tiramos também a amortização de empréstimos, então o município tem uns pagamentos aí dos loteamentos habitacionais que o pessoal está pagando, então nós temos que tirar também, que não é uma receita tributária, não é de impostos nem de taxas. Alienação de ativos, então venda de bens que o município faz, leilão, enfim, arrecadou mais 165.350. Então, do total da receita, descontando-se esses valores aí da remuneração de depósitos bancários, da amortização de empréstimos e da alienação de ativos, nós temos uma receita primária ou receita operacional de 308.868. Então, esse é o total de receita, pode-se dizer que oriunda do pagamento dos tributos pela sociedade. E agora as despesas. Das despesas também, nós temos que tirar a despesa financeira, que seria o pagamento dos juros da dívida e amortização de empréstimos. E a amortização da dívida. O município não tem dívida nenhuma, né? Não tem, até 2020 não tinha nada, nenhuma dívida, então não tem nada que se deduzir. Então, considerando aqui Prefeitura e Câmara, então o total da despesa operacional 302.935. Comparado com uma receita primária, receita operacional de 308, então o resultado foi positivo de 5.933. Comparado aqui com 2019, 2.882. Tá? Então o total da receita primária operacional foi maior que a despesa, então o resultado operacional foi positivo aí no ano de 2020. Claro, aqui de novo, o valor em função dos auxílios que o município recebeu, né, que acabou recebendo a mais além do previsto. Disponibilidades de caixa. O valor então, que o município tem no caixa, que dá muita discussão, né? Quer dizer, o que interessa, o valor do caixa ou é o valor qual é o valor efetivo? Então, nas contas bancárias, isso aqui não é sobra de dinheiro, tá? Nas contas bancárias, em 31 de dezembro de 2020, o município tinha de recursos livres 28.044 e de recursos vinculados, aqueles que têm verba carimbada, educação, saúde, assistência social, que já tem a destinação certa desse recurso, mais 41.815. Então, o total nas contas bancárias do município, em 31 de dezembro, 69.860. Além disso, tinha um valor de extra orçamentário, que na verdade são recursos que estão na conta do município, mas não são do município. O município vai ter que depois pagar. Então, por exemplo, o valor retido de INSS dos servidores, da RPPS, valor de calção, ele está na conta do município, só que não é do município, vai ter que devolver depois, ou pagar para a Receita Federal, pagar para o IEP, enfim, por isso que ele está colocado separado, mais 2.210. Em comparação a 2019, recurso livre tínhamos 19.249, vinculados 23.546, total 42.796. Então vejo que teve uma elevação nos recursos disponíveis no caixa.
Mas isso é o que tinha no caixa em 31 de dezembro. Claro, se ele continua, 31 de dezembro, 1º de janeiro, tinha esse valor também, ele continua agora, está sendo utilizado agora em 2021. Então, valores disponíveis no caixa, 69.860 no total. O que efetivamente pode ser utilizado, pode-se dizer que a administração agora de 2021 pode utilizar de valores, o que é sobra mesmo de recurso, porque daquele valor de caixa, no final do exercício, todos os empenhos que estão em aberto, valores então que não foram pagos em 2020, têm que ser descontados do valor do caixa, que, na verdade, para fazer aqueles empenhos, teoricamente, se utiliza aquele valor que sobrou de 2020. E a arrecadação de 2021, a receita de 2021, é para pagar a despesa de 2021. Né? Então, todos os empenhos em aberto tem que ser, para fazer o pagamento daqueles empenhos, se utiliza o recurso que sobrou em 2020. Tá? Então, desse valor aqui que nós tínhamos de 69.860 de disponibilidade de caixa, o município tinha de restos a pagar, empenhos, então, valores empenhados que não tinham sido pagos ainda. De processados, aqueles onde que já ocorreu a entrega da mercadoria, já ocorreu a prestação do serviço, falta só fazer o pagamento, 10.352.000 no total. E de não processados, aqueles empenhos que estão em aberto, que ainda vão ser liquidados agora durante o exercício de 2021, né, despesas que vão sendo executadas, por exemplo, a obra da Caras Pintadas, a obra da Escola Maria Clara, então tu vai liquidando e vai usando esse recurso aqui para fazer o pagamento, acaba não usando o recurso de 2021, do orçamento de 2021. Mais 22.533. Então a sobra efetiva, a sobra de recursos que o município teve em 2020, 36.973. Esse valor, sim, pode ser aumentado no orçamento de 2021 para fazer novas despesas. Tá? Agora, separado por área, então, da educação, tinha 22 milhões de disponibilidade, 5.700 de restos processados, empenhos só faltava fazer o pagamento, mais 11.494 de empenhos não processados. Então, havia uma sobra de recursos na educação, da área da educação, aí, claro, vários recursos, de 4.892. Da saúde, então, tínhamos de recursos 13.334, 1.111 de empenhos liquidados, só faltando fazer o pagamento, 3.904 de empenhos não processados, que tinha que ainda ocorrer a prestação do serviço, sobra de recursos 8.318. E aqui dentro que está um valor que acredito que quase 3 milhões aí para a Covid. Tem específico nessa sobra de 8 milhões, tem uns 3 que é específico e pode só ser gasto com ações de combate ao Covid. E mais outros recursos vinculados, então 6.388 e mais uns 900 mil quase de resto a pagar, sobra de 5.506. Então, aí do recurso livre, que são os próprios, esse que é o mais interessante, né, que aí a administração pode gastar ele onde achar melhor, né, não tem nenhuma vinculação, né, aí vai da gestão, onde quiser gastar o recurso. Então, tínhamos 28 milhões no caixa, 3.446 de empenhos para fazer o pagamento que já haviam sido liquidados, e mais 6.341 de empenhos não liquidados, onde não ocorreu ainda a prestação de serviço, não ocorreu a entrega do material. Então, a sobra efetiva de recurso livre, 18.256. Lembrando que desses 18, tem 3 milhões que é da Câmara também, que houve um acerto entre a administração para ver a destinação. Então, na verdade, nós descontarmos o valor da Câmara, então sobrou 15 milhões. Praticamente 15 milhões, que esse é a sobra de recurso. Tá? Não é os 70 que tem no caixa, 70 é o que está lá disponível. Daquele valor que está no caixa, eu tenho que descontar tudo que eu tenho de dívida, isso tem que fazer sempre essa apuração no final do exercício, e sobra mesmo, então, são os 36.973, 18 de livres e 18 de recursos vinculados. Esse sim o município pode gastar e pode, inclusive, aumenta a despesa por conta dessa sobra de recursos. Né? E aí, claro, tinha da Câmara também, mas a Câmara não teve, 391 tinha no caixa, pagando todos os restos a pagar, sobrou 33 mil, até porque a Câmara nós temos uma sistemática onde nós vamos depositando à medida que ela vai utilizando o recurso, então não tem questão de falta, não vai ter problema de falta. Do IEP, Instituto do Erichinense de Previdência, que é o nosso RPPS, tinham 131 milhões aplicados lá nas contas bancárias e 85 mil de resto a pagar. Então, uma sobra de 131 milhões. Lembrando que do Instituto de Previdência, esse valor é para pagar futuras aposentadorias.
Inclusive tem que ser aumentado esse valor, senão daqui a pouco vai faltar, né? Pensando no futuro, né? Então esse valor tem que ser aplicado, tem que ser guardado para pagamento dos futuras aposentadorias dos servidores. E da AGER, Agência Reguladora, então 1.810.000 no caixa, 33.000 aí de resto a pagar, uma sobra de 1.776.000. Então, o total de recursos aí, considerando todos os órgãos do município, então 203.993.000, claro, grande parte em função do valor que nós temos no Instituto de Previdência, 32 milhões de restos a pagar ainda, que ficaram em aberto para serem pagos agora em 2021. Então, na verdade, só uma observação, né? Nunca sobrou tanto dinheiro no caixa, mas também nunca ficou tanto resto a pagar também. Nunca, se olharem os outros anos, sempre o valor que ficou de resto a pagar para serem pagos em 2021 sempre foi menor que esse valor aqui. E uma sobra aí de 170 milhões. Claro que para o Executivo, quem interessa mesmo é essa sobra de 36.973. Os outros recursos o Executivo não pode utilizar. Receita corrente líquida. Essa receita corrente líquida, então, serve de base então, para mensurar o percentual da despesa de pessoal, né? Qual é o percentual que o município está comprometendo com despesa de pessoal. Por incrível que pareça, até 2020, nós temos 2 percentuais, um para atender o Tribunal de Contas e outro para atender o Tesouro Nacional. Aí vocês podem perguntar, tá, e qual é que é o certo? Na verdade, os dois são certos, um atende o Tribunal e outro o Tesouro. E nós temos que atender os dois, né? Então, claro que sempre olhamos o maior percentual, né? E são percentuais diferentes. Apesar que isso aqui eu recebi uma instrução do Tesouro agora, quarta-feira dessa semana, que não tem mais não pode mais haver essa separação. O percentual é único. E provavelmente vai ficar o percentual do Tesouro Nacional. Foi aprovada uma lei complementar 178, agora início de janeiro desse ano, e acho que vai unificar isso aqui. Não vai ter mais 2 percentuais, vai ser um percentual único. Mas pode ver depois, educação e saúde também tem 2 percentuais. Um para atender o Tribunal de Contas, que tem uma metodologia de cálculo, e outra para atender o Tesouro Nacional, que tem outra metodologia. Eu acho um absurdo isso, que a lei complementar é uma só, a legislação é uma só, como é que tu vai ter 2 percentuais? Mas, enfim, até 2020 era assim. Vamos ver agora, 2021, se o tribunal vai acatar essa instrução aí do Tesouro. Acredito que sim, porque como é lei federal, não tem o que fazer, né? Mas, enfim, vamos apresentar os 2 percentuais. 2020, então qual é que é a receita corrente líquida, então, para fins da apuração do percentual comprometido com o pagamento da folha? Pelo Tesouro Nacional, 300.904. Lembrando que sempre se considera dos últimos 12 meses, e quando se calcula esse percentual, se considera administração direta e indireta. Então, na verdade, aqui, para calcular o percentual, nós temos receitas e despesas da Prefeitura, da AGER e do IEP. Tá? E a Câmara tem o percentual separado, até não está nem sendo apresentado aqui. Mas a Prefeitura aí tem que juntar todos os órgãos que compõem o Poder Executivo, né? Então, inclusive, entra também as autarquias. Então, o total da receita corrente, 328 milhões, temos que deduzir alguns valores. Por exemplo, o imposto de renda só é deduzido para cálculo do Tribunal de Contas, rendimento de aplicação financeira do IEP também só é deduzido do cálculo do Tribunal de Contas. Então, chegamos a uma receita de 300.904, receita corrente líquida. Então, essa vai ser a base para calcular o percentual. Pelo Tesouro Nacional, como não são deduzidos os valores do imposto de renda e do rendimento de aplicação financeira do IEP, 317.980. Então, vejo que a receita é maior e a despesa também é maior, né? Calculando de acordo com a metodologia do Tesouro, de acordo com o Tribunal de Contas. Tá? 2019 era 290.472. Vejo que também teve uma... e 272 pelo Tribunal de Contas. Né? Então, vejo que também teve um aumento aqui na receita corrente líquida, claro que foi reflexo do aumento da receita, acabou refletindo aqui. Aqui nós consideramos somente a receita, não considera a receita capital, enfim, nesse cálculo aqui. Tá? Nesse percentual. Agora, qual é o valor percentual comprometido? Então, aqui também despesa de pessoal, se considera os últimos 12 meses. Não é aquela total da despesa, alguns itens têm que ser excluídos para chegar também nesse percentual. Então, pelo Tribunal de Contas, a despesa de pessoal em 2020 foi de 124.780, para uma receita de 300.904, então o percentual fechou em 41,47 em 31/12. Tá? Só para passar os limites aí que o município tem, nós temos 3 limites. O limite de alerta, que quando o município passa de 48,6% da receita corrente líquida
acende um alerta, literalmente liga a luz amarela, né? Quando se envia os dados lá para o Tribunal de Contas, vem uma informação de volta e fica o relatório, fica uma luzinha amarela lá dizendo, olha, cuidado, está chegando perto do limite. Então, passou de 48,6, é o limite de alerta. Acima de 51,3 é o chamado limite prudencial, que daí, a partir daí, o município já não pode mais dar aumento aos servidores, não pode mais contratar servidores, não pode mais alterar a estrutura de cargos e salários, a não ser para reduzir. E o limite total mesmo é 54. Aí, se passou de 54, aí começa a ter outras restrições, enfim, aí não recebe mais recursos de transferências voluntárias, ou o prefeito pode ter as contas reprovadas, enfim, em outras situações. Então, 2020 fechou em 41,47. Só para fins de comparação, em 2019 era 45,44. Reduziu. Por quê? Aumentou a receita e não houve aumento na despesa de pessoal. Né? Por isso que teve a redução no percentual. Pelo Tesouro Nacional, a receita corrente líquida é maior, a despesa de pessoal também é maior, porque não se tira imposto de renda retido na fonte, que isso, acredito que agora 2021 não vai mais ser dessa forma. Então, o percentual era 42,10, veja, um pouquinho maior do que do Tribunal de Contas, e em 2019 era 45,59. Tá? Então, o comprometimento do município da despesa de pessoal em comparação, então, à receita corrente líquida. Dívida ao município até 2020 não tinha nada, estava zerado, não tem nenhuma dívida com bancos. Né? Dívida consolidada líquida, aqui se faz uma análise, então, se nós pegássemos todo o valor disponível e pagássemos todas as dívidas, quanto sobraria de recursos. Então, de disponibilidades, o município tem nas contas bancárias 72,071, que é o 69 mais o recurso extra. Se pagasse todas as dívidas do curto prazo aí com fornecedores, 9,852. Se pagasse todos os direitos dos servidores, férias, encargos, né, se fechasse dia 31 de dezembro e pagasse tudo que os servidores teriam direito, mais 21,078. Pagasse os precatórios, agora para serem pagos, tem que pagar agora até final de 2021, mais 4.167. Mais valores restituíveis, que são valores que o município tem que devolver, pagar para a Receita Federal, que é aquela extra orçamentária, 2.123. Então, teríamos um total de obrigações agora para pagar de curto prazo 37.222, comparado com o total no banco, teríamos uma sobra de recursos de 34.849. Como não tem dívida de longo prazo, então essa seria a sobra do município se pagasse todas as dívidas em 31 de dezembro de 2020. Para terminar, então, atendimento aqui dos limites agora constitucionais e legais. Então, pelo Tribunal de Contas, em 2019, o município tinha aplicado 20,91% da receita de impostos, percentual mínimo obrigatório é de 15% da receita de impostos, então o município aplicou 20,91%, saúde 25,63%, no mínimo o município tem que aplicar 25%, e pessoal 45,44%. 2020, pelo Tribunal de Contas, foi aplicado 26,4% em saúde, então bem acima dos 15% obrigatórios. Educação, pela metodologia do Tribunal de Contas, 22,44%, abaixo dos 25%. Bom, e aí vai depender agora da análise do Tribunal de Contas, porque não, pelo Tribunal de Contas, pela metodologia do Tribunal, não aplicou os 25% obrigatórios. Tá? Só que o Tribunal de Contas ele trabalha com liquidado, então, aquilo que falei. Então, essa é a metodologia do Tribunal de Contas. E despesa de pessoal, 41,47%. Aí nós colocamos mais uma lâmina para mostrar pelo Tesouro Nacional, lá para fins da União, né, como é que ficariam os percentuais. Veja que são diferentes, que a forma de cálculo é diferente. Né? Então, em 2019, saúde era 20,83%, educação 25,44% e pessoal 45,59%. Em 2020, saúde 27,27%, maior do que o do tribunal. Educação 25,78%, que tem muitos valores empenhados, e aqui para a União conta o valor empenhado e não o liquidado, que ainda vão ser liquidados em 2021. Aí, na verdade, claro, é questão de metodologias. O tribunal calcula daquela forma e o Tesouro Nacional desta forma aqui. Os dois estão certos. Só que aí, se tu for analisar, é meio que incoerente, né? Para o Tesouro atende, para o tribunal não. Não sei como é que vai ser a análise, enfim, do tribunal. E despesa de pessoal, 42,10%. Então, essas são as receitas, despesas, resultados, caixa, enfim, do município do ano de 2020. Esqueci de falar no início, essa audiência pública já está disponível na internet, site da Prefeitura, no link Governo Contas Públicas. Então já está disponibilizado esse material aí para quem quiser depois acompanhar, olhar com mais calma, já está disponível lá no portal da Prefeitura. Obrigado, Edson. Agora nós abrimos para quem quiser fazer pergunta para os vereadores que estão aqui. Sandra, vocês querem?
Então, pode fazer a pergunta para o nosso Edson. Som. Bom dia, então, a todos, né? Cumprimentar o presidente da comissão, né? Meu colega vereador Jurandir Pezenato, os secretários, enfim, o prefeito que esteve aqui presente também, meus colegas vereadores, pessoal da imprensa. Eu não sei se eu posso, são 3 questões, eu posso fazer as 3 juntas, ou você prefere responder uma a uma? Faz as 3, vamos ver se... Pode ser? É tranquilo. Não sei se passou despercebido, enfim, mas vocês têm assim um comparativo de quadrimestre, por exemplo, 2019, né, os últimos meses, com 2020, para a gente saber se teve essa questão de queda de arrecadação por conta do ano da pandemia. É possível a gente ter esse comparativo pelo período de 4 meses? Enfim, é um questionamento que eu tenho para a gente saber se refletiu essa queda de arrecadação. A gente sabe que lá na metade do ano parece que isso não se confirmou. Sobre o retorno do Fundeb, a gente sabe que não retorna, né, as vagas que são adquiridas no particular, mas o dinheiro do Fundeb pode ser utilizado para comprar vagas no particular. E esses recursos que estão reservados para uso apenas de combate à Covid. Em havendo uma liberação do Ministério da Saúde na questão das vacinas, de poder cada município adquirir as suas vacinas, esse recurso pode ser utilizado, ele fica reservado aí, no caso, para compra de vacinas, posteriormente. Seriam essas as minhas questões. Obrigada. Parabéns, Edson, mais uma vez, pela brilhante explanação. Beleza, obrigado. Primeira pergunta, nós não temos um acompanhamento quadrimestral, nós temos um acompanhamento mensal. Tá? Todo mês se faz e se vai acumulando. Tá? Claro, é um relatório gerencial, né, onde que se acompanha essa evolução da receita. Né? Mas, assim, nos últimos 4 meses, está aqui até o Tomazoni, qualquer coisa ele pode me ajudar também, não teve queda de arrecadação. Tanto é que, do FPM, por exemplo, o município... durante o ano, teve uma lei complementar aprovada pelo governo federal, toda a queda, todo o valor arrecadado a menor de FPM de 2020 comparado a 2019, o município complementava. Se não me engano, a partir de novembro não veio mais complementação, né? Não veio mais porque a arrecadação do FPM foi maior. Tá? ICMS também foi maior no último quadrimestre. Tá? Então, na verdade, se nós analisarmos a partir de junho, julho, não tivemos mais praticamente queda de arrecadação. Né? Teve uma queda significativa, sim, no mês de março, abril e maio. Né? Que aí sim teve uma queda significativa, que acabou parando tudo, e aí sim tivemos uma redução na receita. Depois começaram a vir os auxílios, veio todo aquele auxílio financeiro, que acabou compensando o valor. Tanto é que, por exemplo, em ITBI arrecadamos mais. Não tem a comparação aqui, mas foi arrecadado mais. Quem quiser depois tem as audiências públicas, estão nesse mesmo link que eu passei, pode fazer a comparação. TBI, a arrecadação foi maior do que 2019, né? E IPTU também. ISS, sim, esse teve uma redução, né? Até em função da queda que nós tivemos lá em março, abril e maio. Aí foi até uma arrecadação menor. Mas as demais receitas, IPVA, ICMS, FPM, todas elas foram maiores, né? A FPM foi menor, mas aí houve a compensação, né? Então, no fim, acabou compensando os valores. Tá? Então, mas esse acompanhamento, sim, nós temos, sim, nós fizemos gerencialmente isso e continuamos agora, já tínhamos na gestão passada, continuamos agora fazendo esse acompanhamento. Inclusive, no mês de janeiro, agora desse ano também, a Receita surpreendeu, né? Até eu estava conversando com o secretário, né, o prefeito, enfim, surpreendeu a Receita em comparação com janeiro de 2020, aliás. Arrecadamos 7% a mais, né? Janeiro de 2021 comparado com janeiro de 2020, isso que janeiro de 2020 não tinha pandemia, então, de certa forma, surpreendeu, principalmente ICMS, FPM, né? Então, em princípio, não se sentiu muito no final do ano a questão da Covid, até porque meio que as atividades voltaram à normalidade. A segunda pergunta era com relação ao Fundeb. Se ele pode ser usado para pagar. Sim, na verdade, o Fundeb é um recurso que pode ser usado para manutenção e desenvolvimento do ensino. No mínimo, ano passado era 60% do valor tem que ser pago de salários aos professores, salários em cargos,
né, professores em sala de aula. 2021, esse percentual passou a 70%, aumentou em função da mudança da lei do Fundeb. Então, de todo esse valor recebido do Fundeb, no mínimo 70% tem que ser usado para pagamento dos salários e encargos dos professores em sala de aula, e os outros 30%, então, ele é gasto geral com educação, desde que se encaixe como gasto com educação de competência do município, pode ser utilizado para fazer qualquer tipo de pagamento. O restante, né, os 30% restantes. Tem essa limitação do mínimo que tem que ser aplicado com pagamento, remuneração do pessoal do magistério, professores em sala de aula. Né? E a outra pergunta era com relação ao dinheiro do Covid. Sim, na verdade, ele está disponível e pode ser gasto, inclusive só pode ser gasto em ações do Covid. Hoje de manhã, inclusive, eu estava falando lá com a Rosicler Prichua, que trabalha na saúde, lá que cuida dessa parte. Tem um problema, na verdade, porque muitas vezes o pessoal quer comprar algum equipamento, algum veículo e não pode usar o recurso do Covid. Ele pode só para manutenção, pagamento de pessoal, inclusive pode ser para vacinas também. Então pode ser utilizado, inclusive teve uma sobra, aí, acredito, quase 3 milhões aí de recurso específico da saúde do Covid. Então vai ter que ser obrigatoriamente gasto em ações de combate ao Covid. Agora, inicialmente, cumprimentar Edson, parabéns pela sempre explanação. Cumprimentar minha colega vereadora, Sandra, sempre presente, né, Sandra, nos relatórios aqui, acompanhando. Cumprimentar o secretário, presidente, né, Pezzanato, pela condução, secretários municipais, e também o nosso ex-secretário Tomazoni, nosso parceiro da administração passada. Somente comentar sobre essa prudência nas contas públicas, né? Eu acredito que, no momento onde nós vemos no noticiário diversos municípios, estados, inclusive a União, reclamando sobre falta de caixa, com problemas dentro das contas públicas, nós vemos esse relatório mostrando superávit, mostrando até a própria fala do prefeito, né, quando esteve aqui, que ele disse que esse valor deu segurança para ter caixa para enfrentamento da Covid e também que foi prudentemente conservador. Eu gostei dessas palavras que o prefeito usou, né, que nos mostra que a administração, ao longo desses 4 anos, foi focada numa boa gestão e na organização das contas públicas, e que essa casa aqui, ao longo desses próximos 4 anos, siga fazendo o seu papel fiscalizador e olhando para as contas públicas. Aqui está a nossa secretária atual da Fazenda também, que a gente siga sendo Erechim um modelo, não só para a nossa região, mas também para o país em organização das contas públicas. Parabéns aí à explanação, Edson, e que seguimos assim por muito tempo, né, para a nossa cidade aqui. Isso aí não é fruto só da administração passada, acho que é fruto de todas as administrações que passaram, que conseguiram fazer com que Erechim tivesse um bom fluxo de caixa, uma boa, inclusive, sobra para poder fazer bastante investimentos. Obrigado. Agora abrimos o colega aí, não sei se tem alguma pergunta que tem dos ouvintes que estão nos assistindo. Bom, nós temos um grupo de WhatsApp através da assessoria de comunicação social. Os colegas de imprensa que querem receber coisas mais extraordinárias estão credenciados, estão nesse grupo e encaminham perguntas por esse grupo também, para a gente evitar aglomeração aqui no plenário. Alguns questionamentos pode ser que já tenham sido respondidos, mas, para ser transparente, eu vou fazer todas as perguntas. Qualquer coisa, o Edson dá mais um esclarecimento ou quem achar prudente. Pergunta do Rodrigo Finardi, do jornal Bom Dia. Recursos próprios representam 38,60% da arrecadação. Existe algum estudo com o município do Porto de Erechim para saber se é pouco ou não? Não, eu não tenho... Teria que fazer um estudo aí com vários municípios, mas o que se analisa, o que se olha aqui... Claro que em 2019 o percentual até foi maior, foi mais de 42% de arrecadação própria, né? E diminuiu um pouco em 2020 em função daqueles auxílios aí recebidos da União, mas se nós compararmos aí com outros municípios, é uma arrecadação boa, né? Boa de recursos próprios. Tem municípios que... Tem até um próprio estudo do Tribunal de Contas, que saiu também, né? Que tem muitos municípios que 90%, claro, municípios menores daí, né?
que 90% da arrecadação é de transferências, então tem uma arrecadação própria muito baixa, né? E isso também, de certa forma, quanto melhor a arrecadação própria, menor a dependência de recursos aí da União e do Estado, e menos vai ser o impacto quando tem algum problema a nível federal ou a nível estadual. Menor vai ser o impacto nas contas do município. Claro que aí tem algumas ações, agora vou até, não sei se o Valdemar Locke de repente quiser falar, algumas ações que estão sendo pensadas aí no município também, tipo recadastramento imobiliário, enfim, para se fazer daqui a pouco para conseguir melhorar um pouquinho mais essa arrecadação própria. Mas, a meu ver, fazendo uma análise aí até com o secretário Tomazoni, aí nós analisando em outros anos, considera-se uma receita boa, né, receita própria, comparada a outros municípios. Claro que tem municípios que têm mais, pode daqui a pouco ter mais receita própria, mas nós fizemos uma análise a nível do Estado, uma das maiores arrecadações próprias, eu acredito que seja no município de Erechim. Também do Rodrigo Finardi, do jornal Bom Dia. O maior valor de transferência é do ICMS. Esse ano de 2021, em função da pandemia, qual será o impacto, já que a produção foi menor em 2020? Na verdade, assim, é que o ICMS ele tem, para fazer o cálculo do retorno, nós temos que analisar, tem dois itens, enfim, que nós temos que analisar. O primeiro deles é o índice de participação do município, né, que é qual é o percentual que o município tem de participação no bolo do ICMS. Esse índice de participação, ele é calculado com base nos dados de 2019. Então, o que aconteceu em termos de resultado econômico aqui no município, produção primária, receitas e despesas, enfim, compras das empresas em 2019, ele é utilizado, além de outros fatores, claro, tem população, tem, enfim, outros índices que entram na composição, outros indicadores que entram na composição desse índice, né? Que vão compor, então, qual é o percentual de retorno, qual é o percentual que o município vai ter de participação no bolo. Então, esse é um fator que interfere na arrecadação. Então, os dados são de 2019, são informados para o Estado em 2020. Em 2020, o Estado calcula e o indicador e o índice vale para 2021. Tá? E esse índice, comparado 2020 para 2021, aumentou. Ele teve um aumento de 3%, acho. 3 e pouco por cento em comparação a 2020. Tá? Então, nós tivemos uma elevação na participação no bolo, tá? Que a nossa fatia do bolo ficou um pouquinho maior. Tá? Agora, o que vai interferir também na arrecadação do ICMS é o tamanho do bolo. Né? Então, não adianta daqui a pouco, isso estávamos conversando hoje de manhã, eu e o secretário Locke, aí, né, lá na Fazenda, que não adianta nós termos uma percentual, uma parcela maior da fatia do bolo se o bolo é menor. Tá? Então, vai depender, então, a nossa arrecadação do ICMS vai depender também do quanto a arrecadação total do ICMS do Estado. Tanto é que, não sei se estão lembrados, na nossa audiência pública da LOA, nós até comentamos que naquele momento existia dúvida ainda se o Estado ia conseguir manter a alíquota maior do ICMS, 17 para 18, enfim, de 25 para 30, que não tinha sido aprovada uma lei. E aí nós até falamos aqui na própria audiência pública, nós estamos prevendo para 2021, se o Estado não conseguir aprovar a lei, manter as alíquotas maiores, nós vamos ter uma queda de arrecadação de 6 milhões. Se aprovar integralmente, vai ter 6 milhões a mais. No orçamento, nós colocamos 3 milhões, né, a mais. Ficamos no meio termo. E é mais ou menos o que o Estado conseguiu aprovar. Então, na verdade, em princípio, a nossa previsão mais ou menos vai fechar com a arrecadação do Estado. Claro que agora vai depender de todo ano da situação econômica. Se a arrecadação do ICMS como um todo diminuir, quer dizer, o bolo vai ser menor, nossa arrecadação também diminui, tá? Mesmo tendo uma participação maior. Agora, se o bolo for maior, se aumentar a arrecadação do ICMS do Estado, e como nós temos uma fatia maior do bolo, maior vai ser a arrecadação. Agora, fazer uma previsão de qual vai ser o impacto, não tem nenhuma possibilidade, até porque eu não sei, pode ser que mês que vem a pandemia acabe, pode ser que amplie, então é muito difícil fazer qualquer previsão. Tanto é que, só um comentário, na audiência pública que nós fizemos em maio do ano passado, até o secretário Tomazoni até comentou, nós vamos perder 4 milhões de receita por mês.
Era a previsão naquele momento. Depois começou a vir auxílio, saiu auxílio emergencial e, na verdade, não se confirmou, porque não, é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. Né? Até na própria LOA também, nós até comentamos sobre isso, né? É difícil de projetar 2021 em função de todas as variáveis aí que acabam interferindo, que podem interferir nas receitas. Pergunta do Jason Cardoso, do jornal Atmosfera. Em relação ao recurso livre destinado ao combate à pandemia da Covid-19, existe um plano específico para a pauta e destinação ou uso deste valor? Só a questão do recurso livre não tem destinação. Tá? O recurso livre, a administração ela gasta onde quiser o recurso, não é que obrigatoriamente tem que gastar com o Covid. Até foi apresentado, eu apresentei a lâmina aí dos auxílios que o município recebeu. Aqueles da assistência social, sim, são específicos, obrigatoriamente tem que ser gastos na assistência social. Da saúde, sim, obrigatoriamente tem que gastar na saúde, tá? Aqueles lá, sim, tem que ser específicos. Então, compra de vacinas, pagamento de pessoal que trabalha no combate ao Covid, se tiver que comprar algumas compras de máscara, de aventais, enfim, sim, daí é específico para a Covid. O recurso livre, ele veio a título de auxílio, então a administração gasta onde quiser. Então, em princípio, não sei se tem alguma ideia de aplicar recurso livre, até em princípio, por enquanto não, até porque tem recurso específico da saúde. Então ele fica no Caixa Único, o município, claro, obviamente que pode destinar também para a Covid, mas é uma questão da administração, né? Ele não existe uma vinculação, não é obrigatório gastar com a Covid. Tanto é que se chama recurso livre, né? Então a administração gasta onde quiser esse recurso, onde quer achar mais prudente, de acordo com as suas diretrizes. Eu vou encaminhar a última pergunta que a gente tem até agora, 11h20, tá? Para a gente não se alongar, mais um questionamento do Rodrigo Finardi, do jornal Bom Dia. Pela explanação, fiquei com a impressão de que os recursos vinculados, que pagam as contas e dão equilíbrio para as ações do governo, são considerados de menor importância. Por quê? Não, na verdade, não, se foi essa a impressão, não foi o objetivo. Na verdade, é que a questão dos vinculados não é que eles têm uma menor importância. Todo e qualquer recurso é importante para o município. Né? É que a questão do recurso vinculado é que ele tem destinação específica. Né? O município só pode gastar naquela vinculação, né? Naquela rubrica. Então, não tem como tu gastar em outra ação. O recurso do Covid, eu quero comprar, aquilo que eu falei antes, né? Eu quero pegar o recurso do Covid para comprar um veículo. Não, mas não é permitido pelas portarias da Secretaria da Saúde. Então, não posso comprar veículo. Então, não é questão de maior importância ou menor importância. É que o recurso livre se fala mais e se comenta mais próprio internamente, né? Olha, vamos cuidar do recurso livre, vamos tentar gastar o vinculado. Justamente porque o livre, daqui a pouco o município quer fazer alguma ação aí em uma outra área, ele pode usar o recurso livre para gastar naquela ação, né? Sem ter a preocupação de vinculação. Já o vinculado não, ele tem que tomar cuidado. Se é recurso para merenda, só pode gastar para merenda escolar. Se é para transporte escolar, só pode gastar transporte escolar. Se é para medicamento, só pode gastar em medicamento. Eu não posso gastar em outra área, né? Então, não é que se dá maior importância ou menor importância, né? É que o recurso livre é mais fácil. Tá? Quero fazer tal ação, pega o recurso livre e gasta. Isso internamente, até nós falamos, gerencialmente, até com secretarias, nós fizemos esse acompanhamento na Secretaria da Fazenda, para ver se, de repente, aquela despesa não pode ser gasta com o vinculado, porque o vinculado é mais difícil de gastar. Mas porque ele tem a destinação certa, eu só posso gastar naquela rubrica, né? Mas não é que ele não é importante, os dois são importantes da mesma forma, inclusive qualquer recurso que o município receba é importante, mesmo havendo vinculação. Então o município vai tentar gastar naquela despesa para poder usar esse recurso para evitar que se devolva daqui para a União, para o Estado, enfim, para quem repassou esse recurso. Era isso as perguntas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Aqui presente. Tomazoni, alguma colocação? Então, fazer o encaminhamento final, questionamentos. Alguém quer fazer alguma colocação? Era por isso. Então, queremos agradecer principalmente ao nosso amigo conterrâneo lá, o senhor Edson, agradecendo às autoridades presentes, também quem acompanhou essa transmissão ao vivo pela TV Câmara, e a plataforma da Prefeitura de Erechim. Encerramos neste momento a audiência pública de apresentação do relatório da gestão fiscal terceiro quadrimestre do ano de 2020. Muito obrigado a todos e um excelente dia e um bom fim de semana a todos.
Era isso. Muito obrigado.